bastante conhecido. Vemos aqui um grande milagre, uma operação de maravilha, Aleluia. realizada na vida de um homem de Deus, homem chamado, separado, colocado à parte, para uso exclusivo de alguma coisa, e essa alguma coisa é o próprio Deus, para a glória de Jesus. Atos capítulo 12, a partir do primeiro versículo, diz assim: e por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram enterrizados, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartéis de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia continuação por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com as 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sofreu o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíam-se das mãos as cadeias, e disse o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue. E saiu seguida, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Amém? Amém. Pode sentar em nome de Jesus Cristo, irmãos. Estamos aqui, somos graças a Deus por mais oportunidade, pela confiança do pastor desta igreja, em nos passar, em nos confiar essa tribuna. Mas a própria Deus que nesta noite tem uma palavra para agora, nesta noite. E esta pessoa que vem receber esta palavra sou eu, em nome de Jesus. Aleluia. Porque aquele que emite, ele também recebe. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui diante de um texto muito gratificante, até doloroso. Isso aqui foi uma época que a igreja passava uma grande perseguição, uma perseguição implacável por Roma. Os crentes estavam dispersos, os crentes estavam morridos, escondidos. Aleluia. Os crentes não podiam adorar como lugar a Deus, em lugares à vista. E todo o seu trabalho, todo o seu trabalho, toda a sua população, toda a sua adoração era em lugares confinados. Lugar esse que não era visto por alguém, por todos. E também não era qualquer pessoa que poderia estar lá. Mas só aqueles crentes de confiança, aquele chamado canela de fogo. Aleluia. Esses crentes não deveriam de andar em lugar nenhum. Para ele morrer ganho. Para ele morrer realmente é viver. E em determinado local estão esses crentes que são intitulados como canelas de fogo. Esses crentes que não medem esforço, distância, dificuldade. Esses crentes que não olham quando a chuva vem. Esses crentes que não olham quando o sol está escaldando. Esses crentes, uma coisa certa, eles saem, mesmo no deserto, mas eles sabem que Deus envia uma nuvem. E essa nuvem nos protege. O deserto, você deserto, irmão, naquele calor castigante, ele também fica muito frio e gelado ao ponto das pessoas não suportarem. Porque nada existe no deserto. Só areia, só nuvens, ventos, vendaval. Mas diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que quando o povo estava no deserto, de dia o Senhor
que quando Jesus nasce, ele é enganado lá pelo aqueles magos, né? E ele é voltado, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele escutou a Maria com a voz que ele disse: olha, nasceu o rei dos judeus, nasceu o Senhor dos senhores. E os irmãos sabem que ele era uma monarquia, era uma monarquia onde o governo passava de pai para filho, ou seja, era algo hereditário. É como você vê que o governo a rainha Elizabeth passou, mas quem deu a oportunidade foi o seu filho, depois de um filho do seu filho e assim sucessivamente. Ou seja, é algo hereditário. Então aquele governo, aquele reinado, aquele domínio vai de geração a geração, mas tudo fica sob a custódia daquela família. Louvado seja Deus. Aleluia. E o governo de Herodes ali não era diferente. Esse Herodes aqui, que mandou matar Jesus das crianças, é o Herodes do Grande. Só que nós estamos no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Nós temos também esse Herodes aqui. Esse Herodes aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos é neto daquele Herodes que fez a investida para matar Jesus Cristo. Oh, Jesus querido. É neto dele. Porque diz a história, diz a tradição que o nome Herodes, isso não é um nome próprio, isso é um título. Então dá-se o nome de Herodes primeiro e assim sucessivamente. Então nós temos que esse Herodes aqui no capítulo 12 de Atos é o neto daquele primeiro Herodes. Esse aqui é o Herodes chamado Antipas. E nessa época, na época do imperador Cláudio, lá no capítulo 10, lá um pouquinho na frente, houve uma fome que assolava a terra naquele momento. Além dos crentes serem perseguidos, serem mortos à espada, a fome estava assolando. Por quê? Porque compreendeu toda a alimentação. Roma fez com que isso as pessoas parecem mais ou mais, sofressem mais. Mas uma coisa certa, Deus, Ele cuida dos seus filhos. Deus, Ele se responsabiliza por aquele que realmente Ele adora como filho para a glória de Deus. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que esses 2 homens foram presos, Tiago e Pedro. A Bíblia fala em 3 Tiago. Esse Tiago aqui, nós temos Tiago, irmão de Jesus Cristo, apóstolo. Temos Tiago, também que era apóstolo, Tiago, irmão de João, evangelista, que era filho de Zebedeu. E temos também outro Tiago que é considerado Tiago menor, que era o Tiago por nome, filho de Alfeu. Também eram homens que estavam juntos a Jesus Cristo, que andavam, que caminhavam e que seguiam os passos de Jesus. Então muitas vezes somos surpreendidos porque às vezes pegamos o nome da Bíblia e às vezes não entendemos, não sabemos a sua origem, de onde ele veio partir. Então diz a palavra de Deus que Herodes fez aquilo, matou Tiago. Aleluia. Esse Tiago foi aquele irmão de Jesus Cristo que foi pastor, presbítero, lá da igreja de Jerusalém, no próprio Tiago. Não foi ele, foi o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Não foi o irmão de Jesus Cristo, por José e Maria. Então, notem bem, ele mata Tiago, revoltado pelo Evangelho a se entregar e divulgar, muitas pessoas aceitando a Jesus, muitos milagres acontecendo, porque Jesus, aonde passava, alguma coisa acontecia. Glória. Ao ponto de usar esse próprio Pedro, que até a sua sombra curava. Até a sua sombra curava. Então, ele sabendo daquilo, sabedor de tudo, ele sabia que o povo estava voltado na época para a igreja primitiva. E por isso ele perdia terreno. Ele perdia muitas coisas com isso. Então houve realmente essa perseguição para matar e perseguir os crentes. Porque naquela época tinha que se adorar o rei, ao imperador. A moeda era única. Aleluia. Você tirava uma moeda com o rosto de serva sua filha. Tinha que se adorar. Você chegava em determinado local, tinha uma estátua grande.
isso a perseguição vinha. Então dá se entender que esses homens estavam sendo contra o imperador, contra a autoridade da época, mas não era, porque esses homens, ele teria, e esses homens obedeciam a Deus. Aleluia. Então nós devemos que lá nos congressos está sendo enviadas muitas leis para que ninguém possa parar a igreja. E às vezes até por conta de crentes que não tem sabedoria, aqueles orientados que não sabem pregar a palavra, como pregar, como se dirigir a alguém, então às vezes as perseguições vêm sem sabedoria. E essas perseguições é de cada vez mais estar chegando aí à nossa frente. E diz a palavra do Senhor Jesus que Tiago é morto por Herodes. Só que naquele tempo diz a palavra que era a festa dos águias. Era a festa da Páscoa. Aleluia. Essa Páscoa era realmente uns dias, uma semana, quando nem quisesse fazer isso aí. Só que nessa época não se podia matar, torturar ou prender alguém. Porque era um momento de júbilo, era um momento de festa, era um momento de evento, e não se podia fazer aquilo para não chamar a atenção de alguém. Isso em não repercutir no governo daquele que estava na frente. Então havia essa exceção. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E diz a palavra de Deus que veio lá e disse: olha, mas quando acabar essa festa, eu vou matar Pedro. Assim como eu tirei a vida de Tiago, vou acabar com Pedro, vou matar Pedro também. Porque ele já conhecia Pedro, já sabia que Pedro tinha sido preso, não só aqui, mas bem antes. Já tinha entendido que Deus também tinha dado livramento a Pedro pelo próprio anjo lá atrás. Aleluia. Pedro pregava, a multidão vinha. Pedro pregava, a multidão era convertida, enfim, era um ousado. Muitas vezes aquele homem que realmente se acomodava muitas vezes, agora está cheio de ousadia, cheio de coragem. Cheio de ousadia, cheio de coragem. E cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Ao que ele faz, de oração, não deixa Pedro ver. Mas quando acabar o dia dos águias, são as festas, a gente vai e mata ele. Acaba com eles como nós acabamos com o diabo. Coração do homem é enganoso. Muitas são as preparações do homem, seu coração, mas a resposta ela vem da boca de Deus. Aleluia. Deus é que dá a resposta. Então quem maquina o mal, quem projeta o mal, quem cava poços, quem cava abismo, ou seja, essas pessoas de repente não podem se dar bem porque Deus está trabalhando isso aí. Louvado seja Jesus. Aleluia. E diz a palavra de Deus que ele estava lá pelo meio do rio, Não. de noite acontece um milagre. Que milagre é esse? Olha, nós vimos que o cuidado que eles tinham com Pedro era tão grande que ele mandou pegar, tirou do petróleo da guarda pretoriana. Era uma classe de soldados que eram bem preparados, bem instruídos. Aleluia. Olha, Deus quer falar com ele. Glória, glória a Ele já Deus. está falando, ele vai continuar falando. Aleluia. Eu creio, Jesus. Essa guarda pretoriana era a guarda que realmente era a guarda privilegiada do governo na época. Eram soldados preparados, bem treinados, bem adestrados. Eram chamados de sniper, né? Ali. Era aquele sniper da espada, que alcança a curta distância. Eram os snipers aí também do arco de flecha que alcança a longa distância. Aleluia. Eram os gladiadores da época. Mas diz a palavra de Deus, mesmo todos se preparam, não conseguiram e não foram a lugar nenhum. Porque antes de acabar essa
Teu lugar não é aqui. Oh, glória. Aleluia. Seu lugar não é aqui. Você está fazendo o que aí? Chegou o tempo. Vamos declarar, vamos embora. Aqui não é o seu lugar. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que Pedro ficou sem entender. Mas é comum, é natural, não é isso mesmo. O homem não pode entender tudo, porque o homem não é Deus. Oh, glória. O homem tem suas limitações, porque o homem é portador dessa natureza chamada Adão. O velho homem ainda existe, ainda está dele. Somente tem que pedir até cuidado para que esse velho não morrer sem acordar. Porque se esse velho não se acordar, o perigo é usar. E diz a palavra do Senhor Jesus que Pedro não entendeu e saiu. Quando abre a primeira porta, ele fica sem entender, abre a segunda, sai. Quando chega lá fora, ele diz: ó, que trouxe até aqui, daí para frente é com você mesmo. Também não disse nada. Foi embora, subiu, foi embora. Mas qual foi a atitude de Pedro? Primeira coisa foi a graça. Uma das coisas que Deus responde no nome de Cristo, no filho dele, é quando nós recebemos algo de Deus e começamos a agradecer a Ele. Coisa linda, gente. Seja no pouco, porque quando você agradece no pouco, você é colocado no mundo. Você é colocado no mundo. Tem pessoas que querem agradecer a Deus porque acham que é muito pouco. Não faça isso. Nunca pense dessa forma. Nunca pense. Nunca pense. Seja feita aquela viúva que só tinha só uma moeda, alguma coisa e deu para ele. Oh, aleluia. Ele disse: olha, das ofertas, daquilo que eu recebi, aquela ali, não é a sua quantidade, não o seu valor, não o seu número, mas é isso aqui. Glória É o coração contrito, quebrantado. É o coração voltado a Deus. Então Deus conhece o nosso coração. Repare isso, Ele conhece. Louvado seja o nome de Jesus. E Pedro, totalmente, onde é que ele vai? Ele disse: eu tenho que procurar um lugar que eu tenho que agradecer a Deus. Eu não posso ficar aqui na rua, agora ficando aqui, o pessoal vai dizer que eu estou desesperado. Daqui a pouco o pessoal vai dizer que eu estou fazendo, eu só fui de insanidade mental, eu sou um doido. Eu tenho que procurar um lugar, eu tenho que ver os meus irmãos, aonde eu encontro. Aí ele lembrou-se, uma casa que ele servia. Vou na casa da irmã Maria. Eu sei que a irmã Maria está de Portugal 24 horas. Oh, glória. Tem pessoas que você pode comprar e confia que você pode chegar a hora que for, o momento que for, o dia que for, a data que for, essa pessoa sempre está de braços abertos para te receber. Ele disse: eu vou na casa da irmã Maria. Se não tiver ninguém lá por causa da perseguição, que eu tenho razão, mas pelo menos ele está lá. Oh, glória. Eu não posso encontrar ninguém, mas você não encontra a irmã Maria lá. Aleluia. Irmãos, para nossos dias atuais, quantas irmãs Marias estão orando, estão no anonimato, né? Às vezes eu estou aqui pregando, eu gosto desse jeito, mas eu não passo nem 10 ou 5% daquilo que a irmã Maria faz. Eu estou aqui porque a irmã Maria está sempre orando. Jesus abençoe teu filho, vai vitória do céu. Abre a porta da palavra, abre a porta do seu entendimento. Aciona aquele mecanismo da longa. Aciona aquele mecanismo do pensamento dele, para que ele venha se lembrar daquilo que ele leu, daquilo que ele estudou, né? Aciona esse mecanismo chamado da longa memória. Faz com que esse fato volte à lembrança e ele comece a transmitir a minha palavra e a minha verdade. Irmãos, são informações fundamentais. Elas ficam agregadas no teu subconsciente, na tua chamada longa memória. Pode entender, pode passar 10, 15, 20 anos, mas um dia esse mecanismo é reacionado por alguma coisa. Aqueles fatos voltam à lembrança e você começa a ver tudo aquilo ali como um filme, nitidamente, como aconteceu na sua vida. Coisa linda, Jesus. Por quê?
porque aqui são informações fundamentais e elas têm significados para Deus, ela tem fortaleza significado para você. Aquilo vai te servir o dia que você precisar, aquilo vai te levantar no dia que você necessitar. É como se você olhasse com os seus 3 olhares. Você olhar para aquele olhar chamado retrospectivo, o outro olhar chamado introspectivo e o outro olhar chamado expectativo. São esses 3 olhares. É como se fosse 5 janelas na alma. Nós temos 5 sentidos. E às vezes as pessoas dizem que até tem mais um 6º sentido, mas só coisa assim. Se houver, graças a Deus. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que essas coisas boas sempre estão conosco guardadas. Elas vão ser usadas no dia que você precisar. Aleluia, Deus. Mas é importante usar e guardá-las, zelar, cuidar, porque se não zelar, se não cuidar, se deixar elas podem ir embora. E as oportunidades são todas raras, perdeu e ganha. Temos que aproveitar enquanto ele está em nossa frente. E diz a palavra do Senhor Jesus que ele sai dali. Eu vou agradecer. Quando ele chega lá que bate na porta, o pessoal já está olhando aflito. Imagina só. Encurralado, confinado ali. Alienado, porque não tinha ninguém que se aproximasse dele, não tinha ninguém. Aí disseram, deve ser outro soldado volante que vem acabar com o rosto. Já mataram o Tiago, já mataram de repente o Pedro também, agora vem pegar a gente aqui para acabar com todo mundo. Aí quem sai? Diz a Bíblia que da boca da criança só o filho do outro. Aleluia, Deus. Aí está aquela garotinha com o nome de Rony, chega lá, que abre a porta e olha isso aqui. Fechou. Aí chega lá e dá a notícia para a irmã Maria. Essa irmã Maria era mãe de João Marcos, evangelista aqui. Aleluia. Marcos, evangelista. Era mãe de João Marcos, mulher de oração, mulher de joelho de camelo, joelho calejado, nariz marcado pela oração e pelo choro das madrugadas. E diz a palavra, esse pecado garotinha chega só aqui, está herdeiro. Que é isso, menina? Não é isso não. Você está de brincadeira? Você quer confortar o nosso coração, está tão dolorido, tão angustiado. Já olha permitindo que levasse o nome de Deus para o nome do diabo. E agora você deve ter acabado a vida de Pedro. A Bíblia não diz isso, eu não estou dizendo. Deve ter acabado a vida de Pedro. E agora realmente deve ser alguém que veio para cá para poder pegar a nós que aqui estamos, para também tirar nossas vidas. E ela disse: não é Pedro. Aleluia. E ela insiste que é Pedro. E por ela insistir, por ela dizer sempre, ela vai lá e constar e confirma também. Aleluia. Olha, o maravilhoso isso é quando você e eu recebemos algo de Deus e corremos para agradecer. Às vezes não é agradecendo, Deus não faz nada, Deus não retira a mão dele, não acontece nada, porque Deus não é dessa forma, ele não é vingador. Mas você vai precisar outra vez, eu vou precisar outra vez. Como é que eu vou chegar diante de Deus, pedir algo para Ele, se aquele que eu receber dele não cumprir ainda? É como uma pessoa que deve não paga, chega lá, mas eu não tenho dinheiro agora, dá para você vender mais um pouco? A pessoa vai chegar lá sem graça, sem jeito, mas vai. Porque quando a barriga aperta, não tem como. Mas ele vai. Chega lá, toma aquele sermão, toma aquela escovada boa, mas ele
fazer isso. E Pedro chega lá e vai agradecer a Deus. A gratidão para Deus é a melhor coisa do mundo. Aleluia, Jesus. Agradecer a Deus não é somente uma balança. Ou esperar para agradecer quando tiver recebido alguma coisa de Deus. Agradecer a Deus não é que não, se Deus me deu, eu vou agradecer. Se Deus me deu, eu vou fazer. Não, nós temos que agradecer antes. Olha, só nossa vida, só o nosso fogo é o suficiente, é o tudo para nós agradecermos. Olha! Você não sabe o livramento que Deus tem nos dado, nos proporcionado, todos os dias, as portas que Ele tem fechado, os amigos que Ele tem fechado, as pessoas que vêm te ajudar, para que você venha contribuir para as coisas melhores. Ele cava um poço, cava um abismo. São pessoas distantes, sim, são, mas às vezes são pessoas perto também. É aquela pessoa que bate as tuas portas, né? E quando você pensa que não acontece, aí você diz: poxa, eu poderia até entender, eu esperava isso acontecer de todo mundo ou de qualquer lugar, menos. Acontece isso. E diz a palavra do Senhor Jesus que Pedro chega até ali, identifica e começa a orar, agradecer ao Senhor, e Deus é glorificado. Por quê? Porque tinha um grupo de irmãos que estavam orando, preocupados. Olha só, a igreja não deixou e não parou de orar por conta da perseguição, não. Por conta da fome, não. Por conta da mortandade que estava acontecendo, não. Ela continuou orando. Ela continuou firme de joelhos orados. Sabe, irmão? Se eu morrer, eu vou morrer sem orar. E se eu morrer, eu vou morrer orando. Então melhor será morrer orando do que morrer sem orar. Glória a Deus. É assim que aconteceu com aqueles 4 leprosos presos lá em Samaria, onde eles presenciaram vamos pegar as crianças e matar as crianças e dar para outras pessoas comerem e dizer assim: ó, amanhã eu vou e mato meu filho para ele nos alimentar. A fome estava grande. Aos 4 leprosos disseram: mas olha, se nós ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Já que se acabou muitas pessoas. E se nós sairmos também, os filhos de Deus, também vamos matar. Mas vamos morrer de qualquer jeito, vamos sair. Tem um ditado aí que fala que cobra que grande que não anda em voz alta. Isso fala muito na minha terra, mas que ensina. Cobra que não anda não engole sapo. Se ela ficar acomodando ali, ela não vai conseguir nada. Ela não vai conseguir nenhuma vida, nada. Ela tem missão para buscar alguma coisa. E aqueles 4 leprosos saíram. Quando chegaram lá, não entenderam nada. Eles viram lá no arraial dos filhos de Deus para lá, os homens assim, ali, que aquele moço correu todo mundo. Por quê? Deus fez um rebuliço grande ali ao ponto de assustar todo aquele povo, todo aquele exército. Uns olharam para o outro e disseram: olha só, eu não sei, mas que Israel alugou, ou seja, juntou-se outras nações aí para que ele pudesse chegar aqui e acabar com o moço. Vamos embora. Foi embora todo mundo, deixou tudo que estava ali, deixou alimento, deixou comida, deixou ouro, deixou tudo. E quando aqueles 4 leprosos chegou ali, ficaram sem entender. E começaram a lamentar, saciar, matar sua fome. Eles oraram para o fez: olha só, mas tem alguém lá que está com fome? Tem alguém lá que já matou seu filho para alimentar muitas pessoas? Vamos lá e vamos dessas boas novas, essa notícia para que ele vai pegar e como também. E diz a história, a palavra de Deus, que gostava de reis. Eles chegaram lá, avisaram e foi só festa, só vitória. Aleluia. Alimento por abundância, bênção
fazer, olha para o céu, dobra o seu joelho e pega a Deus que morre e diz: orienta como é que vai fazer tudo aquilo aqui. Então, que nesta noite o Senhor venha nos abençoar. Esta palavra fica para a nossa meditação. E eu fico muito feliz por essa oportunidade, sabendo que esse Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Basta nós crermos, permanecer e saber que para Deus nada é impossível. E nós cremos pelos olhos da fé que Deus vai nos dar estratégia para que nós possamos fazer o trabalho em nome de Jesus Cristo, pedir orientação a Deus também para os pastores aqui, para Deus nos orientar. E eu creio que não somente é por número ou quantidade, mas eu creio que Deus Ele pode fazer coisa muito mais ainda que Ele quer fazer nesta casa em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Basta dizer: a quem enviaria? É que enviaria por nós. Ele envia-me a mim. Nós não temos que sair ao processo sem o Deus. Ele envia-me. Vai ter sempre alguém